Olá, irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Meu nome é Josué, estarei com vocês nesses próximos minutos, realizando essa reflexão dominical. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco. Nossa programação pode ser acompanhada pelo YouTube e pelo site da igreja. Todos que estão nos acompanhando, com certeza, somos todos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. Vamos iniciar o nosso estudo com um momento de louvor. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, eu espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
Nós iniciamos a nossa reflexão hoje com essa música, Acalma, né, minha alma, exatamente porque nós estamos passando por esse período, estamos positivados com a Covid, e que Deus, então, possa estar nos abençoando, nos dando a verdadeira paz, e que possamos realmente concluir essa gravação, né, para a sua honra, para a sua glória, e que Ele esteja cuidando também da nossa saúde, de milhões de brasileiros que nesse momento também estão enfrentando a mesma situação. Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos tendo uma série de estudos sobre a Confissão de Fé de Westminster, baseado na revista Estudos Bíblicos Doutrinários, do pastor Enesiel Peixoto de Andrade. Ele é pastor presbiteriano com mais de 25 anos de experiência e autor de inúmeros estudos para uso em escolas dominicais. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, baseado no capítulo 11, que vai ser a aula de hoje, e tem como título a justificação, né, que está em Romanos 3, 21, 26. Essa aula está sendo ministrada presencialmente na capela pelo professor e presbítero Júlio, e nós estaremos aqui via online no YouTube compartilhando com vocês esse mesmo estudo. Então, capítulo 11, justificação, ele está baseado em Romanos 3, 21 a 26. E aqui nós começamos com duas perguntas, né? O que é justificação? E a justificação é um ato ou um processo? Esse é um tema que tem dado muita discussão ultimamente, né? Ultimamente não, né? Ele foi um erro meu, né? Foi dado realmente muita polêmica, muita discussão, muita controvérsia sobre a doutrina da justificação do século XVI, né? Certamente a mais volátil causadora de divisões da história da Igreja, né? Então, a interpretação exatamente sobre a justificação e a salvação foi algo muito polêmico e discutido. Spurgeon, Robert Charles Spurgeon, um teórico calvinista e pastor, em uma de suas publicações, ele consta lá: será que somos justificados por um processo pelo qual nós nos tornamos realmente justos, ou somos justificados por uma ação declaratória pela qual somos enquadrados ou considerados justos por Deus? Somos declarados justos ou feitos justos pela justificação? Então, essa é a grande discussão, né? E também no livro Teologia Sistemática, nós temos lá: a doutrina da justificação foi o grande princípio da reforma. Com respeito à natureza da justificação, os reformadores corrigiam o erro de confundir a justificação com a santificação, salientando-se o seu caráter legal e descrevendo-a como um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, mas não nos muda interiormente. Então, retornando à nossa pergunta, o que é justificação? Deus nos aceita como justo. E justificação é um ato ou processo, é um ato porque ele acontece somente uma vez. Então, justificação é quando Deus os aceita como justos mediante Cristo Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que não há nenhum justo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Paulo escreve nas cartas ao Romano que Deus os aceita como justos através da pessoa de Cristo. Na segunda pergunta que nós tivemos, né, que a justificação é um ato, ela acontece somente uma vez. Então, a justificação é um ato declaratório de Deus, tá? Nós vimos já nos estudos iniciais, nessa série de estudos, os decretos de Deus. Então, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, pode procurar esse vídeo dessa aula sobre decretos de Deus.
ele nos considera justo através da pessoa e dos méritos de Jesus. Outra coisa interessante, aqui nós, antes de continuar, nós entramos no capítulo a seguir, definição de justificação de acordo com o Catecismo Maior, né? Lembrando que são 3 os símbolos de fé: a confissão de fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. No Catecismo Maior, fala a respeito, né, da pergunta 70 sobre justificação. Então, a pergunta é: o que é justificação? E aí nós temos como resposta: justificação é um ato de livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Então, nós temos aí, reforçando, é um ato que acontece uma única vez, não é um processo, algo contínuo, que começa hoje, continua amanhã, continua depois de amanhã, e assim vai com um processo. Não, a justificação, ela é um ato único. Quando Deus vê injustiça em nós através de Jesus Cristo, tá? Então, nós somos originalmente de natureza pecaminosa, tá? Nós temos caído muitas vezes em pecado e buscamos pela salvação, pela justificação, tá? Mas a justificação que nós vamos estar estudando hoje, tá? É exatamente um ato declaratório de Deus e acontece uma única vez conosco. Então, entrando diretamente na lição, nós temos aí a seção 1, tá? Esse capítulo, ele é dividido em 6 sessões, tá? E nós vamos abordar aí cada sessão separadamente, com alguns comentários e referências bíblicas, tá? Nós teremos sempre algumas palavras grifadas e destacadas para que focarmos no nosso estudo. As referências bíblicas estão relacionadas para que vocês possam posteriormente fazer maiores consultas, né, sobre o texto acima comentado. Antes de comentarmos o texto, tá, nós queremos ter aqui algumas referências também. Charles Hodge disse na Teologia Sistemática: Deus não declara que o ímpio é santo. Ele declara que, não obstante de sua pecaminosidade e indignidade pessoal, ele é aceito como justo com base no que Cristo fez por ele. Então, não é merecimento nosso, tá? É aceito como justo com base no que Cristo fez. Ainda nós temos aqui Spurgeon, também nas suas literaturas, ele menciona a visão reformada da justificação florense, tá? Só lembrando que esse termo florense é um termo relativo aos tribunais ou ao direito, né? Então, a justificação realmente como decreto se fundamenta no princípio de que, pela imputação da justiça de Cristo, o pecador é agora feito formalmente, mas não materialmente, justo aos olhos de Deus. Então, retornando ao nosso texto, nós temos aí uma pergunta: qual a base da justificação? Tá? Então, vejamos aí. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita,
mas somente em consideração da obra de Cristo. Não lhe imputamos como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputamos-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que não tem de si mesmo, mas como dom de Deus. Então, nós podemos ver aqui, tá, alguns comentários, né? Nós temos aí a base da justificação, é a obra de Cristo, tanto que nós temos aí grifado em amarelo a palavra obra, que resume a base da justificação. São os méritos do Senhor Jesus, aquilo que ele fez na cruz, o que ele realizou na sua obra e no seu ministério. Morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. A justificação está na obra de Cristo, não está em nós. Não é mérito em mim, não há bondade, generosidade ou algo que Deus pudesse olhar para mim ou para você e ver algum benefício ou que pudesse alcançar a favor do Senhor. É importante nós dizermos aqui a base da justificação totalmente descansada na obra de Jesus. Não tem nada a ver comigo ou com os meus méritos. Ainda nós destacamos aí duas palavras, né? Infundir e, né, imputando. Essa justificação não consiste em Deus infundir, ou significa colocar neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se afirmam nele pela fé, e não tem de si mesmo, mas é dom de Deus. Então, imputar significa acreditar, atribuir. Imputar, atribuir algo a uma pessoa, significa pôr esse algo em sua conta, acreditar a essa pessoa. Portanto, o que lhe é imputado passa a ser legalmente seu. Imputar, atribuir os méritos de alguém na pessoa justificada. Resumindo, infundir, que é colocar, imputar, que é atribuir, pegar o que é mérito de Jesus e atribuir a uma pessoa justificada. O mérito está na obra de Cristo e não na pessoa justificada. Ainda para nós entendermos um pouco melhor, nós temos aqui duas referências bíblicas, que está lá em Gênesis capítulo 15, 6, que diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, esse texto fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus apareceu para Abraão enquanto dormia e disse: eu vou te fazer uma grande nação, a tua descendência será maior do que as estrelas que estão no céu e que os grãos de areia que estão na praia. Então Deus fez essa promessa. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado, isso lhe foi atribuído para que a própria justiça dele na conta dele. Lá em Abacuque ainda, nós temos lá, no capítulo 2, versículo 4, que diz: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai usar em Romanos 1, 16 e 17, também essa frase: o justo viverá pela fé. Então, é a mesma afirmação em dois textos bíblicos que nós estamos mencionando agora. Paulo falando em Filipenses 3:9, né? Vamos ver o versículo que está aí. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
A palavra justiça aparece 2 vezes nesse versículo. É a ideia de que a justiça para que nós alcancemos, ela não procede da lei, ela procede da fé, procede de Jesus Cristo. A fé sendo estendida na Escritura como dom de Deus, então acredito que esses 2 versículos nos ajudam a entender melhor um pouco o conceito de infundir e imputar. Agora, na seção 2, nós temos aí o instrumento da justificação. A fé, assim recebendo e assim se afirmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age pelo amor. Nós temos aí algumas referências bíblicas para você verificar posteriormente e vamos ao comentário da seção 2, que nós iniciamos com a pergunta: o instrumento da justificação. Desculpa, uma afirmação. O instrumento da justificação. E aí a pergunta é: qual o instrumento da justificação? Essa é a pergunta que nós começamos, tá? Então, a resposta é simples. O instrumento é a fé, conforme está escrito nessa seção 2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo Jesus, em sua justiça, é o único instrumento. Não é uma fé qualquer, é uma fé bíblica, genuína, autêntica e verdadeira. Em Tiago, no capítulo 2:19, ele menciona: até mesmo os demônios creem e tremem. A diferença é que eles creem, eles têm fé, mas não obedecem a Deus. A verdadeira fé é uma fé que não é morta, é uma fé que vem acompanhada de todas as graças salvíficas, arrependimento, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Para nos ajudarmos, né, nós temos aqui essas referências bíblicas, o instrumento da fé, e aí nós temos também 2 referências para nos ajudarmos um pouquinho mais nessa reflexão. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, em Romanos 3:28, tá? Quando ele começa o versículo 28, dizendo: concluímos, pois, significa que ele está finalizando a sua argumentação, ele vinha falando nos versículos anteriores, e a conclusão de Paulo, nesse versículo 28, é que a justificação é pela fé, ou seja, um instrumento dessa justificação é a fé genuína, bíblica, salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Essa justificação é independentemente das obras, da lei, não é pela guarda do sábado, pelo cumprimento dos mandamentos, não é se eu cumpro os 10 mandamentos. O instrumento da justificação é a fé. Em Romanos 5:1, ele diz lá, né, e continua falando exatamente sobre a questão da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conceito de justificação é um conceito bíblico. Não é um conceito meramente humano, não foram os homens que inventaram. Os teólogos de Westminster estão sistematizando aquilo que já existe e o que é bíblico. Em Romanos 5:1, né, temos um detalhe importante, é que o benefício dessa justificação é ter paz com Deus. Aqueles que foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos aí no começo desse versículo que a justificação é mediante a fé, e como consequência dessa justificação pela fé é
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na seção 3, temos aí a dívida dos justificados. Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e com a obediência e a satisfação dele, foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, não por qualquer coisa nele existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Nós temos aqui algumas referências bíblicas também sobre esse capítulo. Desculpe, vamos continuar. Nesse comentário da terceira sessão, eu começo com a seguinte pergunta: o que Cristo fez para pagar a dívida dos justificados? Quando os teólogos se referem à dívida, é no sentido daquilo que a Bíblia chama de pecado. Então, não é uma dívida financeira, como nós pensamos, mas essa dívida, junto a Deus, é o pecado. Paulo fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Cristo fez para pagar essa dívida? Para retirar essa expressão, salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte, e Deus, ele assumiu para ele os pecados e pagou essa nossa dívida. Então, duas coisas destaquei aqui, tá? As palavras obediência e satisfação aparecem duas vezes. Obediência, como é que ele pagou a nossa dívida sendo obediente? Ele obedeceu de forma plena, real e satisfatória. Realmente, a vontade do Pai. Em Mateus 4, nós temos, vendo Jesus sendo tratado no deserto, obediente, tá? Ele foi tentado no deserto e obedeceu, né, às ordens de Deus. Então, ele foi obediente até que ponto? Ele foi obediente até a morte. Deus foi tentado e depois nós temos aí a crucificação. Paulo diz em Filipenses 2, obediente até a morte, morte de cruz. A segunda palavra que nós temos aí é satisfação. Ele pagou essa dívida satisfazendo a justiça de Deus. Em Mateus, tá? Nós vemos lá em Mateus, quando Jesus está no Getsêmani, Jesus faz aquela oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso está dentro do nosso plano de salvação. Então, está aí a obediência do Filho ao Pai, de Jesus Cristo a Deus, né? Essa obediência que foi até a morte de cruz para nos lavar e nos purificar. Cristo pagou a nossa dívida sendo obediente, satisfazendo a justiça do Pai. Vamos destacar aqui 2 versículos bíblicos para a nossa reflexão dentro dessa sessão, que está no 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, aí está destacando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa dívida e pagou com morte de cruz. E em 2 Coríntios 5, 21, nós temos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez
pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, podemos ver Jesus assumindo o nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, Deus disse, dentro dos seus decretos, que nós já estudamos, e Deus destinou uma ordem, uma determinação, que o seu filho viria à terra, tá? E morreria, que ele estaria assumindo nossos pecados, e o salário do pecado é a morte. Então, Deus estaria assumindo os pecados, e ele pagou com seu sangue em morte de cruz. Nós vamos ver agora aqui na quarta sessão a justificação dos eleitos. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, lhes aplique os méritos de Cristo. Nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas dessa sessão, que vocês poderão ver posteriormente. E vamos aqui ao nosso comentário sobre essa sessão. Começando sempre com uma pergunta e destacando algumas palavras. Como a Trindade justifica os eleitos? Lembrando já que nós estudamos também sobre a Trindade de Deus. Se você tem interesse sobre esse tema, é só procurar no YouTube, uma das nossas aulas, né? Exatamente trata do assunto da Trindade de Deus. A palavra é Deus, depois Cristo e mais no final o Espírito Santo. A gente vê nesse texto, né, 3 palavras grifadas, começando com Deus, depois Cristo, depois o Espírito Santo. Deus é uno, Deus é uma pessoa, porém Deus subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, o Pai, ele participa decretando, desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos. Então, a obra de Deus, o Pai, a justificação é um decreto de Deus, realizada, planejada desde a eternidade, ou seja, não havia mundo, não havia terra, não havia Adão, nem havia Eva. Então, é um decreto, essa justificação de Deus desde a eternidade. Agora nós vemos aqui, Cristo, o Filho, a obra do Filho, portanto, de Jesus Cristo, foi morrer, assumir o lugar que era dos pecadores e ressuscitar para a nossa justificação. Então, a partir do momento que ele morreu pelos nossos pecados, nós somos libertos desses pecados, e aí passamos a ter o merecimento da justificação, pela obra de Cristo e não pelo nosso merecimento. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, os teólogos dizem que o Espírito Santo é que nos comunica Cristo. Essa comunicação se dá através da persuasão, do convencimento. Jesus trabalha um pouco sobre isso. Em João, nós temos, o Senhor Jesus diz assim, que quando ele vier, ele, o Espírito Santo, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Pai decreta, o Filho vem, morre e ressuscita, e o Espírito Santo nos comunica, nos persuade, nos comunica ou nos convence a crer nessa obra para que nós alcancemos a justificação. A Trindade junta a nossa obra gloriosa da justificação, em Romanos 5.1, nós temos lá, justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Cristo, Cristo Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda para nos ajudar nessa reflexão, nós temos aqui a referência bíblica em 1 Pedro 1:2, que diz:
eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nessa referência bíblica de 1 Pedro 1:2, vamos reparar o seguinte: não há como negar a participação da Trindade das três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai sabe antecipadamente de todas as coisas. O Espírito Santo, a terceira pessoa, é o agente santificador do crente. E Jesus é uma referência ao sangue. Nos remete à sua cruz, à crucificação, à sua morte, para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante através de Jesus Cristo. Ele encerra dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós vamos agora para a nossa penúltima sessão. Os riscos para os justificados. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão cair do estado de justificação. Poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e até o seu arrependimento. Nós temos aqui as referências bíblicas para a sua pesquisa posterior. E vamos começar o comentário, como sempre, com uma pergunta. Quais os riscos para os justificados? Importante nós perdermos a justificação. Não é nesse sentido, tá? A justificação é um ato forense, como nós já vimos, é um decreto, é uma lei, é uma declaração jurídica e legal da parte de Deus. Os riscos têm a ver com o fato de que nós somos justificados, mas ainda nós continuamos com a natureza pecaminosa. Tá? Exemplo, a inveja. Então, nós temos aqui dois riscos que todos justificados podem passar por eles, tá? Que estão destacados no texto em amarelo. Primeiro, desagradar a Deus. Quando um justificado eleito peca, eles incorrem no desagrado de Deus. Deus não compatua com o pecado. Então, eles estão desagradando a Deus quando nós caímos em pecado. A segunda palavra, que é privados, significa desagradar, nos leva ao risco da privação. E a privação da luz da sua graça. Como nós estamos em pecado, nós desagradamos a Deus, nós perdemos essa luz da sua graça, né? E o que fazer? Né? Não tem retorno? Sim, nós temos a restauração. Deus é tão maravilhoso, nosso Pai é tão maravilhoso, que Ele nos permite, tá, essa restauração. Até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento, como diz o texto. Então, quando nós nos arrependamos e confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e nos restaura. Então, a justificação nós não perdemos, mas nós temos que nos restaurar com Deus, tá? Porque muitas vezes nós caímos em pecado, tá? E aí nós temos que perdemos aquela luz, tá, de Deus, e aí nós temos que nos arrependermos e confessarmos a Ele os nossos pecados. Para nos ajudar, duas referências bíblicas. A primeira que está em Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós destacamos aí a palavra completá-la,
que então Paulo não tem dúvida, né? Paulo diz, ele não está inseguro, mas ele afirma categoricamente. Eu sei que aquele que começou a boa obra vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Então, esse dia que está em letra maiúscula significa para nós a segunda vinda de Cristo. Então, é Deus que começou essa obra, né? Jesus Cristo, como seu Filho, realizou essa obra com obediência a Deus, tá? Então, ele virá também, Jesus Cristo virá nessa segunda vinda para nos julgar e nos dar a vida eterna. Em Salmos 32:5, nós temos: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, a gente observa que a palavra confissão aparece 2 vezes, mas ele diz na primeira, confessei-te. E depois ele diz, confessarei. Para que os riscos dos justificados não incorram no desagrado de Deus e na privação da sua luz e da sua graça, é preciso que nós digamos, como o salmista, confessei-te o meu pecado da minha iniquidade, mas não ocultei. É preciso confessá-la, deixá-la, abandoná-la e voltar-se para Deus. Agora nós estamos entrando aqui no último capítulo da justificação, capítulo 6, essa seção 6, ele fala sobre a forma da justificação. A justificação dos crentes sobre o Antigo Testamento era, em todos os aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Há algumas referências bíblicas para nos ajudarmos a entender melhor o texto. Então, vamos aos comentários nessa sexta sessão, começando com essa pergunta. Qual a forma de justificação dos crentes do Antigo e do Novo Testamento? A resposta é simples, nós podemos ver aí no texto. A justificação de crentes do Velho Testamento e do Novo Testamento não são diferentes, é da mesma forma. Sempre foi pela fé. Diante da fé, no Antigo Testamento, os crentes deveriam olhar para o futuro, para o Messias que viria. E no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, nós temos que olhar para o retrovisor, temos que olhar para o passado, para o Messias. Lá em Hebreus 11:13 diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Desculpa. Então, para entendermos um pouquinho melhor esse versículo, tá? Esse texto está falando sobre os heróis da fé. Novamente, o que está sendo dito no versículo 13, todos esses personagens do Antigo Testamento, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos os personagens do Antigo Testamento morreram sem ver o cumprimento, por exemplo, lá em Gênesis 3:15. A serpente vai morder o calcanhar do Messias, amassar a sua cabeça. Né? Então, o Messias seria a promessa de Deus, então, ele seria mordido pela serpente, mas esse Messias iria amassar a cabeça da serpente, pisaria na cabeça da serpente. Mas os cristãos do Antigo Testamento foram justificados pela fé que eles acreditavam, né, nessa palavra, independente das obras da lei. Paulo fala em Romanos que os cristãos do Novo Testamento agora também são justificados pela fé. Então, qual é a forma? A mesma. Nós acabamos de afirmar que está no texto.
Não há um método de justificação no Antigo Testamento e um outro no Novo Testamento. É a mesma forma, sempre pela fé. Não há essa dicotomia do Antigo Testamento. Novo Testamento, graça, Antigo Testamento, lei. Não. Tudo é fé. Todos somos justificados única e exclusivamente pela graça de Deus, da nossa fé em Cristo Jesus. Então, aqui fazendo um breve resumo dessa sexta sessão, desculpa, das 6 sessões que nós vimos no nosso estudo. A primeira sessão fala da justificação, a obra de Cristo. A segunda sessão, o instrumento da justificação única e exclusivamente pela fé. Na terceira sessão, nós vimos a dívida dos justificados, tá? A obediência e satisfação, que Deus foi obediente e satisfez o plano de Deus morrendo na cruz por nós. A justificação dos eleitos foi realizada pela Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um teve o seu papel. A quinta sessão nós falamos sobre os riscos para os justificados, que é o desagrado e a privação de luz, a partir do momento que nós caímos no pecado. Na quinta sessão, nós falamos sobre a forma da justificação, não importando se você está no Novo Testamento ou no Velho Testamento, a justificação é a mesma. Então, essas foram as 6 sessões que nós vimos hoje, né? Nós estudamos hoje, espero que vocês tenham aproveitado esse estudo. Nós temos aqui os materiais que nós utilizamos como base e preparação para o nosso estudo, e agradecemos mais uma vez ao presbítero Júlio, que está ministrando essa mesma aula presencial na nossa capela da igreja, e a minha esposa pela parceria e apoio na preparação desta aula. Então, queremos aqui agradecer a todos por esses momentos que passamos juntos nessa reflexão, desejarmos a todos aí uma boa semana, aqueles que estão passando por alguma necessidade, que Deus esteja agindo em cada necessidade, que cada um esteja realmente conectado com Deus e depositando a sua total vida e confiança em nosso Senhor Jesus Cristo.